No exercício 12, vamos esboçar o gráfico dessa função e determinar os valores de a para os quais o limite de f de x quando x tende a existe. Então, vamos fazer o gráfico de f de x. Vamos observar primeiro que f de x é igual a 2 menos x se x menor que menos 1. Então, vamos primeiramente fazer um gráfico de 2 menos x. Eu tenho aqui o ponto menos 1. Quando x é menos 1, 2 menos menos 1 dá 3. Então, esse ponto me corresponde ao ponto 3. E aqui eu tenho uma reta. O gráfico de f de x para x maior ou igual que menos 1 e menor que 1. Isso aqui, esse gráfico é para 2 menos x. Esse aqui, no caso, é para x. Eu tenho aqui o gráfico de y igual a x. Quando x é menos 1, meu y também me dá o ponto menos 1. Quando x é 1, meu y vale 1. Bolinha aberta, porque aqui é só sinal de menor. E o gráfico da função y igual x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, eu tenho aqui o ponto 1 e quando x é igual a 0, fica menos 1 ao quadrado, então y corta no ponto 1. Eu tenho aqui uma parábola com vértice no ponto 1. Então agora nós vamos unir os três gráficos para formar o gráfico da minha função f de x. Temos aqui o ponto menos 1. O ponto menos 1 corresponde ao ponto 3, bolinha aberta. Só que esse gráfico 2 menos x é para x menor que menos 1. Então, nós temos a reta até a bolinha aberta. Em seguida, entre menos 1 e 1, nós temos o gráfico de y igual a x. Entre menos 1 e 1, onde para 1 eu tenho o valor de 1, e para menos 1 tenho o valor de menos 1. Em menos 1, como é maior ou igual, é bolinha fechada. Em 1 é bolinha aberta. Então, essa reta, nós só vamos ter esse segmento. E o outro gráfico, ele vai do ponto 1 para frente, pois é x maior ou igual que 1. Como é maior ou igual, é bolinha fechada no ponto 1. E completamos com o gráfico. Então, esse é o gráfico da minha função f de x. Eu quero agora saber os valores de a para os quais o limite de f de x quando x tende a existe. Então, o que vai acontecer é que, se a gente observar quando x tende a pela direita do ponto menos 1, a minha f de x ela está se aproximando de menos 1, e quando x tende a pela esquerda,
a minha f de x está se aproximando do ponto 3. Logo, os limites laterais no ponto menos 1 são diferentes. Então, eu concluo que limite de f de x quando x tende a menos 1 não existe. Da mesma forma, no ponto 1, quando x tende a pela direita, o gráfico da minha função está se aproximando de zero, e quando x tende a pela esquerda, a minha f de x está se aproximando do ponto 1. Logo, os limites laterais no ponto 1 são diferentes, o que implica que limite de f de x quando x tende a 1 também não existe. Então, a minha resposta, para todos os outros pontos, eu vou ter limite. Então, a minha resposta é A, diferente de mais ou menos 1.